Sejam bem-vindos a mais um evento dessa semana FACT de Excelência Operacional. Hoje a gente vai ter um evento especial, um debate entre eu, e Daniel Lucon, que é um gerente de qualidade da PEN, Indústria de Papelão e Embalagens. A gente vai estar passando aqui algumas experiências e como a gente vê esse momento de crise, como que as rotinas são tratadas num momento de crise, por exemplo, como esse que nós estamos vivenciando, né? Como disse o Canário na terça-feira, quando o Rômulo esteve aqui presenteando com a experiência que ele tem, né, na empresa, né? O nosso FACT Debate é uma apresentação onde abordaremos um tema com duas visões, né, duas perspectivas, talvez diferentes, talvez semelhantes, e eu não conheço a apresentação do Daniel, o Daniel também não sabe como é que é a minha apresentação. Nós vamos estar falando do mesmo tema, para perceber algumas diferenças, né, quais são os pontos comuns, quais são os pontos diferentes, mas não divergentes, né, de se tratar a gestão da rotina num momento de crise, né, como que a gente faz essa conciliação das atividades, diferentes formas de abordagem na mesma questão, né. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar algumas orientações, né, no uso dessa ferramenta, dessa plataforma, né, o Zoom, para que a gente aproveite o melhor possível dessa apresentação, dos eventos que a gente está apresentando, né. Então, primeiro vou mostrar essa tela aqui para vocês. Só um minutinho. Vocês têm nesse canto aqui, né, esse microfonezinho e essa câmerazinha. É importante que vocês deixem eles no mudo, né, e também o vídeo não aparecendo para não interferir nas apresentações, né. Além disso, a gente tem também nesse canto onde tem as telinhas com os participantes, né, se vocês passarem o mouse em cima dessa tela preta aqui, pode ser que às vezes aconteça, você não está vendo a apresentação ou não está vendo a pessoa que está falando. Então, para vocês habilitarem essa apresentação, né, tem essas duas caixinhas aqui, ó, passando o mouse por essa tela, vai aparecer essas duas caixinhas, cliquem nessa caixinha dos pontinhos que vai aparecer, né, as opções, essas opções aqui. Habilitem essa opção aqui, para que tudo volte ao normal e vocês consigam ver as apresentações, né? Caso, às vezes, acontece isso, aconteceu mesmo comigo, então, deixem habilitada essa caixinha aqui. Além disso, se vocês quiserem interagir com a gente durante a apresentação, tem a opção do chat aqui, cliquem aqui, escrevam as perguntas, as colocações, né, as opiniões a respeito né, através do chat, a gente vai fazer essa interação e vai ter um momento em que nós vamos responder as dúvidas de vocês, ok? Bom, a FACT, né, ela é uma empresa que trabalha com um lema, né? Aliás, essa semana nós promovemos essa semana de excelência operacional, que tem uma relação muito forte com o lema da FACT, né? Nosso lema não só o nosso, né, os profissionais da FACT, o nosso trabalho, né, a nossa atividade nas fábricas, tem esse lema: pense em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. Isso é ser excelente, né? Se você melhora continuamente, e esse pensamento reflete no produto que a gente entrega para as empresas, né, no trabalho que a gente faz e no nosso dia a dia, né, na nossa casa, né, o que a gente faz normalmente. Então, é importante que a gente tenha essa mesma perspectiva. Bom, agora indo ao tema, né, que a gente vai debater, né, rotina em tempos de crise, eu gostaria, né, antes de mais nada, que o Daniel se apresentasse, né. Eu sou o Silvio Godoy, né, sou consultor de TPM, minha formação é de engenharia industrial, trabalho com TPM já há 27 anos, 28 anos trabalhando com TPM, então tem um tempo de estrada aí. Então, as pessoas que me conhecem já sabem, né, qual que é a minha história, meu envolvimento. Trabalhei em várias empresas e também acompanhei os professores japoneses, né, nesse exercício, né, de implantação do TPM, aprendi muito com os japoneses.
tenho uma história vivida com o TPM, fora o tempo que eu trabalhei nas indústrias como engenheiro, como supervisor, como gerente, então tenho um pouquinho de vivência com o TPM nesses 27 anos aí, e eu vou passar algumas experiências, né, a respeito dessas rotinas em tempos de crise. Eu gostaria que o Daniel fizesse a apresentação também, né, falasse a respeito do trabalho dele. Daniel, por favor. Ok. Primeiramente, bom dia a todos os participantes, bom dia a todos os profissionais da FACT, bom dia, Silvio. É um prazer muito grande estar podendo participar de um evento que hoje, quinta-feira, a gente percebe que tem sido um sucesso estrondoso. Então, é um motivo de muita alegria para mim poder participar de um evento tão importante e tão inovador. Isso é realmente um motivo de orgulho para mim. Eu sou Daniel Lucon, eu sou engenheiro químico de formação, eu tenho especialização em engenharia da qualidade, fiz MBA em gestão empresarial, estou no Grupo Penha há 25 anos, desses 25 anos, fiquei 11 anos na unidade de São Paulo, no interior, em Itapira, implantando o sistema de gestão, até conseguimos basicamente sair do zero até termos a certificação ISO 9000. No ano de 2005, eu fui convidado a ir para a Bahia fazer a gestão industrial da fábrica de papel, passei pela fábrica de embalagens e também pela empresa agroflorestal, 9 anos na Bahia, e aí, em 2014, voltei para São Paulo e assumi a gerência de gestão da qualidade e meio ambiente de forma corporativa. Então, aí nos últimos 5 anos, tenho dedicado bastante aí, especificamente à questão de TPM, a excelência operacional, e o TPM na excelência operacional é um tema que eu já venho trabalhando com ele desde 2010, praticamente. Só contando uma história rapidinho, logo quando a gente estava fazendo uma formação de lead assessor, auditor líder para ISO 9000, eu estive no evento com profissionais da Unilever, e na época, eles já tinham isso há uns 20 anos atrás, eles já estavam desenvolvendo o TPM, aí eu conheci um pouco do assunto, perguntei para eles assim, poxa, a gente está aqui fazendo treinamento de ISO 9000, eu considero que a ISO 9000 tem uma dificuldade de 3. E o TPM, como é você implantar o TPM? Uma escala de 0 a 10. Ele falou, olha, é 8, é 9. E na época eu fiquei bastante impressionado com essa afirmação, e realmente, ao longo do tempo, eu pude experimentar o TPM, experimentar a excelência operacional e entender que a dificuldade não é na questão da metodologia em si, e sim na questão do envolvimento das pessoas, né? Que esse é o grande diferencial da excelência operacional. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Ok. Bom, nosso debate será a respeito da rotina em tempos de crise, né? Como conciliar, né, as nossas rotinas. A agenda, né, que a gente vai estar tratando nesse evento a gestão da rotina com o TPM, né, como a gente gerencia, né, as rotinas com atividade TPM. Onde começam as mudanças com a crise, né? Quando você tem uma crise, o que você precisa mudar nessa rotina? O que é prioritário, né, e quais os recursos utilizar com essa crise, né? Ok? Vamos falar, então, da gestão da rotina, né? Vou abordar assuntos relativos às atividades TPM, o que muda quando você está implantando TPM, o que é normal estar acontecendo, uma metodologia como TPM, em implantação, então você tem que estabelecer uma rotina diferente, né, porque tem atividades novas, né, na organização. Por exemplo, você tem aqui a estrutura organizacional, né? Um exemplo disso
as nossas rotinas, né? As rotinas do dia a dia na nossa casa. A gente está acostumado a fazer algumas coisas e, nesse momento de crise devido à pandemia, nós mudamos completamente as nossas rotinas, né? Então, eu tenho que estabelecer uma nova rotina. E quando, no TPM, quando a gente tem isso no início, lá, quando a gente começa com a implantação do TPM, né, existe um evento importante que é o estabelecimento dos objetivos estratégicos na organização. Né? Então, considerando que você já vinha fazendo, de uma certa forma, as atividades, né, no dia a dia, né, da nossa empresa, agora implantando o TPM, começam, então, uma nova rotina, e ela tem início no topo da pirâmide, né, nesse grupo aqui. É o grupo que decide, né, os caminhos da organização. Então, que a gente tem aqui o comitê executivo, né, essa nova forma de tratar esse grupo de pessoas que definem o futuro da empresa, né, que tem a definição dos objetivos estratégicos e metas da organização, a avaliação dos resultados, a análise crítica das atividades que estão sendo desenvolvidas em toda a estrutura, né, e definições importantes para a organização, se é mercado, se é qualidade, se é custos, quais são as definições importantes que nós vamos cuidar a partir dessa definição estratégica. Né? Isso é desdobrado nos níveis de gerência e gestores de área, que faz o alinhamento estratégico dessas diretrizes, com o desdobramento dessas diretrizes em todos os níveis aqui, né? E exatamente, né, isso se reflete até o final da estrutura. Todas as atividades definidas nesse grupo aqui, né, são desdobradas em cada nível, né, de maneira que haja esse alinhamento, né, alinhamento estratégico com as diretrizes e metas no nível gerencial, alinhamento de ações prioritárias que atendam essas diretrizes e metas no nível de chefia, supervisão, coordenação, e o estabelecimento das atividades relacionadas a esse alinhamento. Ou seja, tem aqui um alinhamento todo. Isso tudo começou aqui, através da estratégia de negócios aqui, né? Com isso, então, eu começo a ajustar as minhas atividades, né, de forma a ter uma rotina alinhada em todos os níveis. Com essas novas diretrizes, eu tenho que estudar, né, no nível gerencial, quais serão as rotinas, né, dos gerentes e dos gestores de áreas que atendam esses objetivos estratégicos. E a mesma coisa acontece no nível de supervisão e nas atividades, né, operacionais, grupos autônomos, manutenção, as áreas administrativas, todas começam a ajustar as suas atividades de acordo com esse objetivo estratégico traçado logo no início, né, da implantação. Com isto, né, cada área, cada setor faz a sua proposição de rotina, né? Então, através dessa nova forma de trabalho, estabelece uma governança, né, com frequência nas reuniões e os assuntos a serem tratados, né? Por exemplo, aqui num comitê executivo, no nível da alta administração, uma reunião mensal para tratar desses assuntos. No nível de gerência, que tem que ter um acompanhamento um pouco mais próximo do que está acontecendo, né, nas áreas, na fábrica, uma reunião quinzenal. E nos níveis de supervisão e chefia, que tem ligação direta com a área operacional, também, né, uma reunião com uma frequência maior, uma reunião semanal para tratar dos assuntos. Não quer dizer, por exemplo, que o supervisor não possa fazer uma reunião diária. Se ele considera importante, se ele considera que esse assunto é prioritário, ele vai estabelecer, né? Junto com a gerência, estabelece a sua rotina, de forma a atender todas as exigências, né? Todos as metas desse objetivo estratégico traçado logo no início. E não no nível operacional, uma reunião diária, né, que trata dos assuntos do dia a dia. Não posso esperar uma semana para corrigir um problema que está acontecendo agora. Então, eu tenho que estar dando esse foco na atividade. Dessa forma, então, eu tenho aqui estabelecido uma estrutura de governança, né? O que faz cada nível,
né? Quais assuntos são tratados e com qual frequência ocorrem as reuniões para cuidar desses assuntos, para dar andamento aos objetivos estratégicos traçados na alta administração, né? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma agenda, uma rotina de um supervisor de produção. Vocês veem aqui, por exemplo, que tem reuniões, poderiam ser outras atividades importantes que acontecem no dia a dia, né? Em horários que são sempre os mesmos, nesse caso aqui. Por que a gente tem essa repetição de atividades, né, em horários iguais? Porque você cria um hábito, você cria uma frequência, uma sequência também de atividades que se tornam normais com o passar do tempo. Mesmo que eu tenha que alterar essa agenda, isso já passa a ser uma atividade normal do supervisor de produção. E tem outras reuniões, por exemplo, que cada dia ele faz uma coisa diferente. Com isso, você cria o hábito, você cria essa forma de fazer a gestão através dessas atividades que foram estabelecidas no início, ok? Então, tudo bem, né? Então, está tudo normal, né? A frequência foi estabelecida conforme a necessidade, tudo ocorre como planejado, de maneira a atingir a normalidade. E agora, né, nesse caso, por exemplo, que a gente está vivendo agora, né, vinha vindo tudo bem, né? Estava tudo tão normal, né, com boas perspectivas, inclusive, né? Muitos problemas que não interferiam, né, tanto na estratégia de negócios, eles eram tratados. Aqueles que interferiam, eles eram priorizados e tratados também, mas estava tudo normal. De repente, mudou, né? De repente acontece a crise, né? De repente tudo mudou. E agora? O que a gente faz? Nós temos aqui, né, essa figura aqui que representa, né, tudo que a gente está passando agora com essa mudança, né, da rotina. A gente está ficando em casa, muitas pessoas estão ficando em casa, algumas estão trabalhando com os cuidados necessários, porque tem atividades que não podem parar, mas e agora, o que a gente faz, né? Tudo mudou e a gente precisa continuar, né? Como a gente vai continuar? Como vamos continuar? Como podemos melhorar com essa nova realidade? Vocês já pensaram? Muita gente, inclusive, fechando as portas. Eu lembro até que o Rômulo falou na terça-feira, eu achei muito interessante, isso aí me marcou bastante. Ele disse assim, né, vocês lembram a entrevista do Rômulo na terça-feira, foi um debate também? Ele disse, e agora? Vamos desistir? Né? A gente vai parar tudo, vai fechar as portas, né? A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que lidar com essa nova realidade, né? E a gente tem que criar uma alternativa, né, para que as coisas continuem. Uma hora vai passar e a gente vai voltar a trabalhar normal, a ter as atividades normais do dia a dia, ter o nosso lazer, o nosso momento com a família, mas a gente precisa procurar uma solução, né, para esse momento de crise. Eu tenho exemplos muito próximos a mim aqui. Por exemplo, tem uma rotisseria aqui perto que a gente faz compras lá, eles estão fazendo entregas na casa da gente. Então, eles não pararam. Eles continuam, talvez diminua o faturamento, mas eles estão trabalhando, eles encontraram uma alternativa. E isso a gente tem que acontecer também com a gente, com a nossa atividade, né? Onde começam as mudanças com a crise? A gente está passando por uma crise e a gente precisa mudar alguma coisa de alguma forma, tem que dar continuidade à atividade que a gente desenvolve, né, na nossa empresa, na nossa casa. E lá na empresa, lembra que eu falei que tudo começa na estrutura, né, aqui, nesse grupo aqui, né, na alta administração, que define a estratégia que a empresa vai tomar para o seu negócio. No momento de crise, isso também acontece aqui, né? A mudança deve começar, né, lá na estratégia de negócio, até mesmo porque, né,
diferente de quando ocorreu o planejamento estratégico no início, né? E nesse ano aqui, 2020, tudo foi planejado no final do ano passado. Como que seria o ano de 2020? Né? Todas as empresas trabalham com planejamento estratégico e definem com uma visão de 5 anos o que vai acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Só que, de repente, vem a crise e eu preciso rever essa estratégia. Existem novas definições estratégicas que vão refletir em todos os níveis, né? E essas novas definições estratégicas têm impacto, né, nos níveis de gerência, de chefia e supervisão e nos níveis operacionais. É importante, então, que tenha inicialmente essa definição estratégica. Eu não posso estar cuidando das coisas aqui sem saber quais são esses objetivos estratégicos que foram traçados pela alta administração. Né? Então, o comitê executivo tem que tratar desse assunto, né? Priorizar as ações, ver o que é importante e fazer somente o estritamente necessário. Né? Estabelecer condições seguras para o momento, né? Em todos os níveis, como deve agir, né, o gerente, né, os gestores de área, qual que é a forma de atuação desses profissionais, quais são as atividades prioritárias neste momento. A mesma coisa, chefes, supervisores, como é que vai ser a atuação desses profissionais e quais serão as atividades prioritárias aqui. E a mesma coisa, principalmente nos grupos operacionais, porque se esse nível para, a fábrica para. Então, a gente tem que estabelecer essas prioridades, fazer somente o que é necessário, sem precisar parar, ok? Bom, aí, então, né, se a gente só vai fazer o que é importante, né, temos que priorizar. Né? E o que é prioritário? A gente tem que, é importante nesse momento, que a gente utilize uma ferramenta priorização, seja um mapa de prioridades, onde você tem aqui, né, no eixo Y, a urgência, no eixo X, a importância, e você tem que avaliar o que não é urgente, o que é urgente, o que não é tão importante, ou tem uma baixa importância, e o que tem uma alta importância, e certamente essas atividades devem continuar. Existem outras atividades, por exemplo, o que não é importante, não é urgente, isso aqui a gente vai riscar. Né? Eu posso usar para essa definição uma matriz de priorização com pontuações dos diversos aspectos importantes, como negócio, retorno financeiro, margem de lucro e outros, né, outros itens que vocês considerem necessários considerar nessa matriz de priorização, uma matriz ABC de prioridades, até que a gente define o caminho a tomar e o que a gente vai priorizar. Certamente existirão atividades que, a partir do Covid-19, vão deixar de existir. Isso aí é mais do que certo. A gente já está vendo algumas coisas acontecerem nas empresas que têm atividades que ficaram de lado, foram encostadas e não têm impacto nenhum nas atividades importantes, ou no resultado, ou nos indicadores, porque aquilo ocupava muito tempo, não tinha tanta importância, né? Então, praticamente, isso aqui vai ser riscado a partir do Covid-19. Não quer dizer que quando a situação voltar ao normal, nós vamos fazer essa atividade novamente. Vai ter, a gente considera assim que muitas coisas vão deixar de existir a partir dessa pandemia. Inclusive, alguns estudiosos dessa crise já afirmaram que o Covid-19 vai causar uma aceleração do futuro. Né? O que é interessante a aceleração do futuro? Nós nunca fizemos coisas que hoje a gente está fazendo. Um exemplo disso é esse evento. A gente nem pensava em ter um seminário pela internet, isso estava longe das nossas aspirações. Não quer dizer que a gente não... um dia a gente vai fazer, só que a gente teve que antecipar essa atividade, e está sendo muito legal, né? As pessoas estão interagindo. Por que eu gosto dessa atividade que a gente está desenvolvendo? A gente conversa bastante quando termina os webinários, a gente conversa à noite, a gente faz reunião. É interessante porque quando você vai dar um treinamento numa empresa, muitas vezes tem pessoas nesse treinamento aí que
não estão muito interessadas, né? Elas foram convocadas para o treinamento, mas não tem tanto interesse, né? Agora, num evento como esse, as pessoas que estão presentes são pessoas interessadas. Então, a gente tem prazer em falar, né? Talvez a gente mude também a forma de trabalho. E isso vai acontecer na nossa empresa, tá? Quais recursos utilizar com essa crise? Todos os recursos possíveis. Todos os recursos possíveis. E eu acredito muito no ser humano, no poder de criatividade, no seu potencial de conhecimento, né, em tudo que ele pode criar, né? E a gente já tem observado isso muito, né, de coisas que estão acontecendo porque foi uma condição imposta às pessoas, né, a toda a sociedade, né? De todos os recursos que nós temos, será que nós utilizamos todos os recursos possíveis nessa nova condição que nos foi imposta? Eu acredito que não. Eu acredito que tem muito mais coisas por fazer e que a gente vai enxergar, né? Agora, aqui, né? Um ponto importante é o fortalecimento da comunicação à distância. Eu acho que isso aí é importante, a gente já tem visto isso muito nas empresas que a gente trabalha e muitas querem treinamentos, né, pela internet, querem consultorias pela internet, e a gente sabe que tem alguns pontos que não tem como a gente tratar dessa forma, porque você tem que estar no Gimba, você tem que estar enxergando as coisas, você tem que estar agindo lá. Mas muitas outras coisas a gente pode fazer à distância. E é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer dar essa oportunidade de fazer diferente, né? Criar novas oportunidades. Olha só que interessante, a partir da pandemia, né, as operadoras de internet registraram em abril, um aumento de mais de 30% no tráfego, né, da internet. Isso mostra a importância da comunicação nesse momento de pandemia. E, no nosso caso, se a gente quer continuar com as atividades, né, de excelência operacional, é importante que a gente busque alternativas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por telefone, seja por videoconferência, né, mas que também a gente fique com essa questão, com essa dúvida, o que mais a gente pode fazer para melhorar essa comunicação, tá? E aqui, olha só, a gente tem, né, as nossas reuniões, nós estamos fazendo via, né, webinar, via Hangout, Zoom, Google Meeting, né? Estamos utilizando todos os recursos de comunicação por videoconferência, né? E nas fábricas, as fábricas também estão fazendo isso em todos os níveis, mas com cuidados essenciais ao momento, né? A asepsia, o álcool gel, né? Todas as atividades, tem as fábricas de alimentos, as fábricas de medicamentos não estão parando, né? E com isso, essa nova forma, né, de tratar como o que foi definido, né, nessa estrutura aqui, né, existe também uma nova frequência, né? O que acontece nessas reuniões, como elas são feitas, qual a frequência que a gente deve adotar com essa nova forma de governança. Estabelecida essa nova forma de governança, dá continuidade, né, às atividades, né? Estabelecer uma rotina, tirando o melhor proveito, né? Rotina em tempos de crise, né? Como a gente pode inovar, né? Como que a gente pode continuar com o nosso trabalho gerando resultados? Dos problemas que temos, né? Será que nós utilizamos todos os recursos, né? Será que nós aproveitamos todas as oportunidades presentes? Eu acho que não, acho que tem muita coisa ainda para fazer, né? Não deixar de executar atividades prioritárias, né? Isso é importantíssimo, e definir isso através daquela matriz que eu mostrei para vocês. Utilizar todos os recursos disponíveis, né, dos 4 M's mais um T, de máquina, método, material, de pessoas, disciplina e foco. Se nós definimos as prioridades, nós não podemos dispersar. Coisa não tem que ter foco nas atividades para ter uma boa rotina e que gere resultados também.
dessa pandemia, e a gente sabe, né, das dificuldades que se apresentam nesse cenário atual, mas a gente também sabe que tudo isso vai... E se a gente tirar o melhor proveito desse momento, nós sairemos mais fortes, porque a gente está buscando alternativas, né? Eu acho que isso é o mais... Né? Então, tem sim como conciliar, né? Isso vai muito da criatividade das pessoas e da disciplina e o foco que a gente estabeleceu, tá, pessoal? Eu sei que foi, assim, bastante rápido, né? Não deu para falar tanto, mas a gente tem um tempo exímio. O que eu gostaria de escutar agora é o Daniel. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela, Daniel, e você faz a sua apresentação, por favor. Ok, deixa eu descompartilhar aqui. Bem, eu vou compartilhar a minha tela. Acredito que todos estejam vendo aqui a tela, rotinas em tempos de crise, como conciliar. Ok. Ok? Bem, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e também fiquei muito feliz pela apresentação do Silvio. Não conhecia a apresentação do Silvio, da mesma maneira ele não conhecia a essência da minha apresentação, mas a gente, quando foi convidado a participar, realmente a ideia foi termos poder passar um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente está fazendo. Eu acredito que, nesse momento, existem muitas alternativas que, com certeza, todos os participantes que estão aqui conosco, né, e as empresas que eles representam, estão fazendo muitas atividades que até poderiam estar aqui falando em meu lugar. Então, da minha parte, é compartilhar um pouquinho da experiência que a gente está fazendo, né? Como conciliar as nossas rotinas. Bem, falando um pouquinho, a gente está falando sobre o Grupo Penha, são 4 unidades fabris. Nós temos uma unidade em Itapira, no interior de São Paulo, que produz embalagem desde o ano, e temos o TPM desde o ano de 2006. Temos a unidade de Santo Amaro, na Bahia, que é uma fábrica de papel, que temos o TPM lá desde 2012. Temos a fábrica de Feira de Santana, na Bahia, que é uma fábrica de embalagem, e com TPM desde 2015. E temos também a fábrica de papel, em Coronel Vivida, com TPM desde 2018. O Grupo Penha, ele produz, conforme falado, né, o papel e as embalagens para o setor alimentício, farmacêutico, que é um setor de produtos saneantes, que é um setor que não parou durante a crise. Então, é um setor de embalagem, um setor necessário para que a gente continuasse as nossas atividades e atendesse o mercado. E, falando um pouquinho dessa questão da estrutura organizacional, o nosso sistema de gestão Penha, ele está estruturado exatamente, a gente não conversou, eu não conversei com o Silvio, mas as coisas se convergem, né? O planejamento estratégico da empresa, ele foi definido para os próximos 5 anos. E no planejamento estratégico é feito toda uma análise do cenário político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal. E baseado nesses cenários é que se definem as metas que podem ser atingidas. Essas metas, elas são desdobradas no nível tático daquilo que é necessário ser atingido durante aquele ano, a nível gerencial, basicamente, e também a coordenação, e também o desdobramento no nível operacional,
através das rotinas, através do TPM. O TPM é o como se atingir o resultado das metas do ano, que, por sua vez, podemos atingir o resultado das metas de longo prazo. O TPM é o como fazer, e nessa estrutura, uma metodologia chamada GPD, que seria o quanto ser atingido. E o planejamento estratégico seria onde nós queremos chegar. E esse trabalho foi feito de uma construção compartilhada, da diretoria, da gerência e até no nível da operação, para que aí os resultados que fossem sendo atingidos fossem compartilhados nos respectivos níveis e realimentasse o sistema, e assim sucessivamente. Falando um pouco da estrutura do TPM como apoio, nós temos a Secretaria TPM da unidade em Itapira, que começamos lá em 2006, foi desenvolvido os pilares nas unidades e também os grupos autônomos. Montamos inicialmente os 4 pilares iniciais, 4 pilares básicos: manutenção autônoma, melhoria específica, manutenção planejada, educação e treinamento, e também os outros 4 pilares: saúde, segurança, meio ambiente, controle inicial, manutenção da qualidade e áreas administrativas. E ampliamos com uma decisão da alta direção para as demais unidades: Santo Amaro, Feira de Santana e Coronel Vivida. Santo Amaro em 2012, Feira de Santana em 2015 e Coronel Vivida em 2018. E como estratégia, decidimos ficar nos 4 pilares para essas 3 unidades: Santo Amaro, Feira e Coronel. Tivemos uma estruturação de uma secretaria corporativa e tivemos a seguinte ideia: vamos fazer um planejamento da gente tentar reproduzir o modelo que a gente fez em Itapira, que foi um modelo vitorioso, um modelo com bons resultados, para as demais unidades. Como nós fizemos toda essa estrutura na gestão, né, na gestão das unidades em si, porém a gente percebeu o seguinte: devido a questões de tempo, de maturidade, de questões culturais, e até mesmo de pessoas diferentes, com condições diferentes de trabalho, processos diferentes, nós estávamos tendo muita dificuldade de fazer essa harmonização entre o TPM nas unidades. E aí, basicamente, no segundo semestre de 2019, nós entramos com um trabalho de parceria com a FACT, que está nos ajudando a fazer essa harmonização da estratégia do TPM em todos os níveis. E aí, com as orientações da FACT, montamos os pilares corporativos e também a governança, através de reuniões de comitê executivo de gestão no nível estratégico, o comitê de fábrica no nível tático, o comitê local e grupos autônomos na linha operacional. Então, os 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Então, basicamente, do segundo semestre de 2019 para cá, a gente tem trabalhado com novas estruturas, que é a governança e pilares corporativos. São novas estruturas para a nossa realidade. E começamos a fazer o trabalho da gestão da rotina. Aqui eu não vou entrar especificamente sobre a questão de pilares, sobre as etapas de pilares, mas falando em termos gerais dos 4 pilares básicos, para poder vocês terem uma ideia do foco da nossa conversa, que é a gestão da rotina. Então, as reuniões de trabalho começaram a ser executadas, as capacitações com LPPs, o desenvolvimento das LPPs, o treinamento através de LPPs, a gestão à vista através dos quadros de gestão. Basicamente, esses 3 itens são, para quem está bastante familiarizado com o TPM, são chamados tesouros do TPM. Também as análises de quebra-falha, as questões dos grupos de melhorias, trabalhando intensamente,
e também das inspeções conjuntas, operação, manutenção. Basicamente, todas essas atividades, elas pegam uma questão muito importante, que é a questão das reuniões, da participação das pessoas, até da aglomeração de pessoas. Nesse sentido, a gente estava fazendo um bom trabalho. Fazendo uma analogia com uma prova de uma maratona, a gente estava se sentindo igual esse atleta aqui, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima, na maratona das Olimpíadas de Atenas 2004. Ele estava em primeiro lugar, estava bem, tinha uma grande chance de ganhar a medalha de ouro. Ele aqui, fazendo analogia com o TPM, ele estava usando bem os 4 M's mais um T. A matéria-prima, a máquina, o método e o tempo estava funcionando tudo bem. Porém, a pessoa, ela foi segura, ela foi atrapalhada, gerou uma situação extremamente nova, uma crise. Uma pessoa que nunca tinha acontecido uma situação como essa, saiu do meio da multidão e segurou, e agarrou o Vanderlei Cordeiro de Lima. De forma que o atrapalhou. Da mesma forma, a questão do coronavírus. Aqui, eu não conversei com o Silvio, mas a gente pegou até a mesma imagem do coronavírus para exemplificar essa situação. E o coronavírus, nesse momento, ele pegou uma situação muito importante, que é a questão das pessoas, da socialização das pessoas, da reunião de pessoas, dentre outras questões mais. E aí, neste momento, para a gente fazer a gestão, essa nova gestão da rotina do TPM, foi necessário a gente colocar em funcionamento um procedimento que é o BCM, o Business Continuity Management, a gestão de continuidade dos negócios. Foi declarado um momento de crise. Nessa declaração de crise feita pelo diretor administrativo, montou-se o comitê temático, o comitê central de crise, composto pela diretoria, e o comitê central de crise montou-se o War Room, a sala de guerra, ou a sala de crise, para poder fazer a reunião das pessoas, e a partir daí começamos a fazer os comitês temáticos de crise para poder fazer o desdobramento das atividades em comitês temáticos como pessoas, operações, financeiro e até mesmo o comitê Covid-19. E a partir daí decidiu-se que todo o foco deveriam estar nas pessoas. Porque se o TPM, a gestão da nossa rotina está fortemente relacionada com as pessoas, e o TPM são as pessoas, nós temos que cuidar das nossas pessoas como o item principal do nosso negócio. E a partir disso, toda a questão da governança entre as reuniões dos comitês, que os comitês são, no mínimo, 5 pessoas que se reuniam para estar discutindo os assuntos em todos os níveis, no nível executivo, da diretoria, gerencial e operacional. Foi necessário também, na questão do apoio, das reuniões da Secretaria Corporativa, dos pilares corporativos, das secretarias das unidades, pilares, grupos autônomos, e as reuniões entre as entidades serem feitas, ao invés de reuniões presenciais, reuniões virtuais. No passado, nós tínhamos já um sistema de videoconferência. Toda vez que nós tínhamos a necessidade de fazer uma reunião de videoconferência, que era um sistema que tinha que ir para uma sala, todo mundo falava, meu Deus do céu, a reunião de videoconferência, a imagem é ruim, o negócio não funciona direito, era um desespero. Hoje, felizmente, a estrutura de TI foi muito ágil na disponibilização de ferramentas que nós estamos utilizando, o Google Meet,
para que todas as reuniões pudessem ser feitas virtualmente e todas as pessoas que podiam estar trabalhando em home office foram deslocadas para trabalhar em home office. As pessoas com mais de 60 anos foram liberadas para ficar em casa, que eram um grupo de risco, de maneira que nós conseguíssemos tirar a maior parte das pessoas de dentro das empresas. E com isso, uma questão muito importante é a questão da confiança, porque confiança dos colaboradores na empresa que estão sendo cuidados e também a confiança das pessoas, confiança da empresa nas pessoas, considerando que as pessoas vão estar desenvolvendo as suas atividades. Uma nova fase, uma fase de trabalho virtual. Isso para as pessoas que poderiam trabalhar via home office. Porém, nós tivemos também as pessoas que ficaram na fábrica, porque a fábrica não parou, e a fábrica precisava continuar trabalhando para continuar produzindo papel, continuar produzindo as embalagens, e também existem duas unidades de apoio, que são as unidades de aparas e as unidades de biomassa, que fornecem matérias-primas para as fábricas de papel. Nesse sentido, houve uma comunicação da presidência para todos na empresa, uma comunicação para até o ponto, o chão de fábrica, no Gemba mesmo. Quando essa comunicação não foi possível ser feita via esse sistema, foi feito a comunicação através de e-mails, redes sociais, quadros de aviso, reuniões presenciais, considerando todo o distanciamento, todas as normas de higiene, álcool gel e máscara, quantidade limitada de pessoas, salas abertas. E nesse momento, além da comunicação, a gente percebeu uma outra coisa, a criatividade, que foi exatamente o seguinte: esse carrinho aqui que vocês estão vendo são TVs, são duas TVs aqui que foram montados em cima de um carrinho. Esse carrinho essa TV está conectada na internet via wireless, que nesse momento o presidente está fazendo uma live. Ele está interagindo com os colaboradores de maneira que ele pode responder as perguntas dos colaboradores que estão na reunião. Então, foi uma criatividade, o live car, aí, basicamente, né, para fazer essa atividade. Eu quero mandar um abraço aqui para o Beto, que teve essa excelente ideia, o Beto e a equipe de segurança. E nessa questão da criatividade, entrou também criatividade, comunicação, a questão da transparência, de falar exatamente aquilo que estava acontecendo e todas as situações que poderiam agravar alguma situação sendo tratadas. Então, a informação de forma transparente. Uma outra coisa que foi feito foi agilidade nas decisões. Uma rápida agilidade para que todas as informações de prevenção estivessem disponibilizadas para as pessoas, de maneira que nós pegamos esse gancho da agilidade nas decisões e enfatizamos a necessidade de manter o 5S. Nessa manutenção do 5S, nós tivemos também uma questão da criatividade, da inovação, uma iniciativa da Secretaria TPM de Coronel Vivida, que foi fazer uma cartilha dos benefícios dos 5S versus o coronavírus, justamente para manter a disciplina do 5S e que essa cartilha pudesse ser entregue para todos os colaboradores levarem para suas residências para compartilhar a informação dos 5S versus o coronavírus na família,
para que todos se prevenissem e trabalhassem e agissem com esses critérios, né? Não era nada diferente daquilo que já executavam, que as famílias executam, porém somente um lembrete para a gente manter essa disciplina dos 5S, tanto na empresa como uma possibilidade de fazer em casa. Um outro fato também que foi trabalhado, também na disciplina, é a questão da utilização das máscaras. A máscara, como um EPI, muitas vezes era utilizado em condições de limpeza, em locais de muito pó. Porém, com o coronavírus, foi disponibilizado kits com máscaras para todos os colaboradores da empresa, total de 2.000 colaboradores, até quem estava em casa recebeu as máscaras para poder utilizar. E aí, disciplina na utilização de máscara e a perseverança com relação à continuidade do apontamento dos indicadores, para que as informações continuassem sendo apontadas, para que a qualidade fosse mantida e os processos fossem mantidos e fossem aprimorados sempre nessa situação aí, considerando todos esses cuidados. Falando um pouco da questão da estrutura organizacional, a gente tem tanto a parte operacional, que é o TPM, gestão da rotina, quanto o tático, o GPD e o estratégico. A gente está entrando numa nova fase em que todas essas estruturas dos resultados vão alimentar novamente o nosso nível estratégico para que a gente faça novamente essa construção compartilhada. Esse cenário político, econômico, social, ambiental, com certeza mudou. O planejamento estratégico que nós tínhamos feito para 5 anos, ele vai precisar ser revisto, vai precisar ser revisitado, e com certeza, o foco nas pessoas vai ser o grande diferencial. Como a gente vem fazendo esse foco nas pessoas ao longo desse tempo, para nós ficou muito claro que necessariamente o segredo do sucesso passa pelas pessoas. Então, para fazer uma rápida conclusão, o foco nas pessoas para que a gente consiga deixá-las em condições de tranquilidade para trabalhar, seja em casa, seja na empresa, para que tenham confiança de executar suas atividades, para que não haja nenhuma contaminação dentro da empresa e que essa contaminação não chegue para suas famílias, para que as famílias tenham essa tranquilidade. A confiança que as atividades serão executadas, mesmo sem um acompanhamento tão próximo que esse distanciamento do coronavírus está necessitando no momento. Agilidade nas decisões de uma maneira muito rápida para que sejam tomadas as ações. A comunicação em todos os níveis para que seja muito bem comunicado de uma fonte segura, evitar fake news, que nesses momentos acontecem a rádio peão, essas discussões aí em paralelo, mas é importante a comunicação sair de fontes seguras. A transparência das informações para que elas sejam exatamente aquilo que está acontecendo. Está sendo divulgado os casos de coronavírus que estão ocorrendo nas empresas, em cada unidade, e o que está acontecendo, a pessoa está sendo todas as informações estão sendo passadas. A disciplina em manter as atividades em termos de qualidade, em termos de segurança, em termos de prevenção. A criatividade, como no caso do live móvel ali, para poder, live car, para poder tratar dessas situações inusitadas aí de uma maneira bastante criativa, e principalmente a questão da perseverança no atingimento dos objetivos. Aqui temos uma imagem do Vanderlei Cordeiro de Lima, que mesmo ele sendo seguro lá na Olimpíada de Atenas, ele conseguiu terminar a Olimpíada em 3º lugar. Então, essa mensagem
Continue perseguindo seus sonhos. Haverão obstáculos, mas você precisa acreditar que é possível. Vanderlei Cordeiro de Lima, 12, em Atenas 2004, e acendeu a tocha olímpica no Rio 2018. Eu queria aproveitar nesse momento e passar um vídeo para vocês que fala do Grupo Penha. É um vídeo bastante rápido. Vamos lá. Meu nome é Silvânia, do setor de recursos humanos. Eu sou José Luiz, do setor de onduladeira. Eu sou Denise, do setor comercial. Eu sou o Pellegrini, trabalho no setor de vendas. Eu sou João Bosco Paixão, sou do setor de produção. Meu nome é Josmílio, eu sou do setor de manutenção. Eu sou José Delcio, da máquina de papel. Sou José Roberto Alves Luiz, do Departamento de Segurança do Trabalho. Nós, do Grupo Penha, temos compromisso com o Brasil. Por isso, não deixaremos que faltem para vocês embalagens e papelão ondulado. Para transporte de alimento. Remédios, produtos saneantes. E outros tipos de produtos. Que são tão essenciais. Para enfrentar esse momento difícil que estamos passando. Nossa atitude e os nossos valores reflete o respeito que temos pelo nosso país. Pelo Brasil! Pelo Brasil! Pelo Brasil! E juntos somos mais fortes. 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 Estamos juntos, pessoal, e juntos somos mais fortes. Daniel, me perdoe, Oi. É Canário. Oi, Canário. Você, amigo, a galera não está conseguindo ver o vídeo. Você precisa descompartilhar sua tela. Ok. Compartilhar novamente só com o vídeo. Assim eles vão conseguir curtir um pouquinho essa mensagem rica que a Penha está dando para a gente, tá bom? Ok. Eu descompartilhei e vou ver se eu consigo passar aqui. Agora sim, pode ir com o vídeo que ele vai aparecer. Obrigado. Desculpe aí. Ok. Vamos ver se foi. Está passando? Não, você precisa Meu nome é Silvânia, do setor de recursos humanos. Abrir o vídeo. Não tá não, Daniel. Abra o vídeo. Descompartilhe a tela novamente, por favor, meu amigo. Ok. Isso. Abra o vídeo e quando você for compartilhar, clique no vídeo aberto. Ok. Aí ele passa. Vocês estão vendo a tela? Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, né? Infelizmente não. Não está conseguindo. Mas a mensagem... Meu nome é Silvânia, do setor de recursos humanos. Eu sou José Luiz, do setor de onduladeira. Mas ok. Beleza, Daniel. Ok. Siga em frente. Vamos lá. Bem, da minha parte era isso que eu gostaria de passar para vocês. É um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente está fazendo. Ok. Ok, Silvio, muito obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado você, Daniel. Eu acho que essa abordagem que a gente fez aí tem muitas semelhantes, nós não combinamos nada, inclusive não. Achei interessante, eu não tinha observado, mas agora, quando você falou, viu, o desenho foi o mesmo, né? Foi o mesmo. Peguei na internet, né? Mas eu achei muito interessante, porque a forma como a gente está tratando essa pandemia é muito similar, né? E muito criativo o fato do live car, né, que vocês utilizaram aí, mas coisas importantes estão, que eu anotei aqui, você colocou aqui a lista de coisas, né? Foco nas pessoas, eu falei
foco e disciplina. Você falou também disciplina, né? E a gente abordou isso aí. Aí, no final, eu falei de criatividade, né? Que a gente tem que usar criatividade, ver os recursos que a gente pode utilizar para nesse momento, né, lançar mão de tudo que a gente puder para vencer essa crise, né, e ter uma rotina muito mais adaptada às nossas necessidades, e aí você mostra o Livecar, quer dizer, então tem muita coisa em comum, né? Esse distanciamento social, né, a forma de trabalho que cada estrutura está adotando, né, as pessoas que podem ficar em casa, façam o seu trabalho em casa, as pessoas que não podem estar na fábrica, né, as pessoas que são hipertensas, as pessoas com mais de 60 anos, têm que ficar também em suas casas até a pandemia passar. Ou seja, tem tudo a ver. Eu acho que realmente se complementam, eu não sei, né, da sua opinião, mas eu achei muito legal. Outra coisa que você falou também, da agilidade nas decisões, né? E a gente falou que quem decide isso, né, quando vem uma crise, e no nosso caso aqui, é a alta administração, né? Ela é o comitê executivo, então a gente tem que, de alguma forma, ver qual vai ser o caminho a ser tomado, né, nesse momento. Exatamente. Exatamente, porque, e é muito interessante a questão da agilidade nas informações, porque com o distanciamento social, as reuniões presenciais ficaram comprometidas. Sim. Basicamente, desde o dia 23 de março, que todos os colaboradores estão em home office, né? Que quem tem mais de 60 anos foi afastado. Então, há 2 meses que a gente está nessa pegada, né, nessa situação, nesse cenário. E mesmo as reuniões sendo feitas via meios eletrônicos, a decisão foi muito rápida e a informação chegou muito rápido a todas as unidades, né? Então, telefone, meios eletrônicos, e antes o que precisava fazer reuniões muito mais demoradas para se ter algumas definições, algumas decisões, rapidamente, pelo cenário, parece que todo mundo entendeu assim, a gravidade da situação para poder executar realmente, isso daqui, vamos aqui, né? Então, isso complementando daqueles itens que a gente colocou, a união que a gente percebe está muito grande, né? A gente montou, como eu disse, o Comitê Central de Crise, composto pela diretoria, e comitês temáticos de crise com os gerentes. Então, toda semana os gerentes estão se reunindo via meios eletrônicos para estar discutindo o andamento das atividades, o que cada um está fazendo, né? Todo mundo numa reunião como esta daqui, falando o que está fazendo para poder compartilhar as informações. Então, essa união, esse compartilhamento está muito mais forte nesse cenário. E tanto nessa situação de crise, nós temos os 2 extremos, tanto a situação ruim, quanto as oportunidades. Como você falou lá na matriz de prioridades, aqueles itens que tinham baixa importância e baixa urgência, com certeza, não só da nossa organização, mas acredito que de todos que estão participando, serão revistas, né? Serão inseridas novas formas legal. de trabalho. Muito bom. E só ilustrando um pouco, né, quando começou a pandemia, né, no momento que começou esse isolamento social, eu estava com você. Exatamente. Você lembra? A gente estava numa reunião, eu estava dando consultoria, né, lá em Itapira, e a partir dali a gente já cancelou todas as viagens e a gente começou a fazer as consultorias de forma virtual, né? Sim. Eu não sei, assim, qual foi, assim, como que receberam as unidades nessa forma, mas eu me preparei para dar consultoria, preparei um material que eu pudesse apresentar, as pessoas prepararam materiais que pudessem me mostrar, e a gente continuou fazendo, né, as atividades de uma forma diferente, mas continuamos fazendo. Então, eu acho que isso foi muito legal. E uma coisa também que eu gostaria de salientar, que eu acho importante,
em Santo Amaro, na unidade de Santo Amaro, né? Uma proximidade muito forte entre a liderança e a operação, né? Teve, inclusive, o caso do Matheus, que é um gerente de produção, né? Que é um cara que cuida da produção. Ele levou, lá em Santa Amaro ele morava, né? Ele levou a esposa dele para Aracaju para ficar isolada numa praia, mas ele ficou junto com as pessoas, né? Lógico que se cuidando, né? Nos momentos em que a gente fazia as reuniões virtuais, ele se emocionava, né? Porque ele sabia da importância dele estar junto com as pessoas, dele estar junto com os operadores, com os seus supervisores, né? Então, para mim, na reunião que eu tive aquele dia, em que eu vi a lágrima nos olhos do Matheus, eu entendi, né, o compromisso que ele tem com as pessoas. E o compromisso que os supervisores têm também com os seus liderados. Né? O que está acontecendo? Que eu peguei muito isso de Santo Amaro, porque eu percebi assim, uma união muito forte nesse grupo de pessoas. Eu não sei como que você vê isso, Daniel. Você também percebeu essa mesma atuação nas outras unidades? Sim. Realmente, como você falou, no dia... foi, na verdade, no dia 16 de março, foi uma quinta-feira, que a gente conseguiu fazer a última reunião de consultoria com Feira de Santana, inclusive o pessoal está aí assistindo também. Foi uma reunião realmente diferente, a gente nunca tinha feito esse tipo de consultoria, né, à distância, e foi muito legal, né, foi muito legal, e o pessoal conseguiu absorver e está trabalhando. No dia seguinte, no dia 17, era a consultoria em Santo Amaro. Só que o clima foi no auge da questão da pandemia, estava um clima muito tenso, uma situação muito ruim, de maneira que a gente até nem conseguiu falarmos sobre a consultoria, e marcamos para a semana seguinte. E aí, a gente estava com aquele negócio na cabeça, não, vamos tentar fazer a consultoria, né? Mas assim que a gente começou a conversar, a gente percebeu que não havia clima para algo técnico, né, para algo da consultoria. A gente tinha, naquele momento, a gente decidiu, vamos dizer, abortar a consultoria. Poxa, né, vamos ser humanos, né, vamos entender aqui a dificuldade. E aí conversamos, um bate-papo, foi uma sessão de, como dizer, um desabafo, né, um desabafo para poder falar daquilo que estava acontecendo. Conversamos com o Cláudio na segunda-feira, que é o gerente industrial da planta Santo Amaro, depois conversamos com o Matheus na terça-feira, e tanto o sentimento que eu tive da conversa dos dois, foi, naquele momento, assim, a ficha caiu, assim, poxa, né, nós estamos trabalhando com as pessoas, né, se a gente não der a tranquilidade, a confiança, para que o pessoal fique seguro, execute as suas atividades com tranquilidade, principalmente a família, né, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Então, primeiramente, e exatamente nesse sentido, nessa ideia, é aquilo que está sendo conduzido em todas as unidades do grupo, né? Dar essa tranquilidade, dar essa segurança, conversar, ter esse ombro amigo, ouvir, para que a gente consiga atender no momento básico, porque o coronavírus, ele pega essa condição do ser humano, que é a questão da fragilidade do ser humano, da morte, estar presente, da morte estar muito próxima. Então, é uma coisa muito, muito forte. Então, quanto mais a gente conseguir ser mais humanos, mais unidos, né, para conseguirmos vencer isso, melhor será. Né? Então, a união, a transparência tem sido fundamental em todas as unidades. Legal, Daniel. Olha, muito bom, acho que foi muito bom conversar com você, porque mesmo a gente vem preparado, né, para esse debate, que na realidade não foi o debate, foi uma troca de experiências, né, com visões diferentes, mas eu acho que muita gente
escutando isso, ver como é que é a nossa realidade na nossa fábrica, né? Acho que já serviu para que eu possa também rever meus valores, rever as minhas atividades, como que eu posso fazer diferente, né? E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Só para encerrar, que realmente a gente está iniciando uma nova fase, considerando a realidade de cada unidade, né? Cada Sim. unidade tem situações diferentes, realidades diferentes, em função do coronavírus, em função da estrutura, e a gente está respeitando muito isso, né? Fazendo as reuniões presenciais, conforme o andamento daquilo que a gente consegue fazer, e eu acredito que nessa crise, né, por mais que tenhamos problemas, né, eu acho que a gente vai sair mais fortalecido com a união das pessoas e a criatividade de novas formas de fazer consultorias, fazermos reuniões, de atingirmos resultados. Eu acredito muito nisso. Legal. Então, a gente está bem alinhado, né? Sim. Tá certo. Bom, os debates, então, terminam por aqui. Eu gostaria agora de passar para a Lívia, para que ela possa, né, alinhar aí, direcionar as perguntas, algumas dúvidas. Lívia, é com você. Estou chegando assim que eu não consegui abrir minha câmera, né? Porque ela parece que não está afim. Né? Essas coisas, como diria Faustão, essas coisas que fazer ao vivo tem disso, né? A câmera não abre, o vídeo não aparece. O vídeo não passa, a gente testou antes, mas tudo bem. A gente testa, mas tudo que é Murphy, né? Tudo que você faz antes dá certo. Né? Nós vamos fazer uma pergunta assim. Primeiro, o Antônio Vieira faz uma consulta para processos altamente automatizados, onde o dimensionamento de cada minuto do operador é dedicado exclusivamente ao funcionamento do equipamento. Quem ou em que momento se executa o TPM? Antônio, né? Bom, eu respondo depois, se você quiser responder também alguma coisa, a sua experiência, Daniel. Ok, senhor. Mas essa pergunta me fez lembrar um fato interessante. Uma vez eu estava num treinamento, num curso com o professor Nakasato, da JPM, né? Da JPM, né? E esse professor é um japonês, assim, muito duro. É uma pessoa, assim, que trata, realmente, ele é muito regrado. Ele chega 5 minutos antes do curso e fica lá na frente esperando dar horário para começar o curso. E era um treinamento para altos executivos, gerentes industriais, né, diretores, tal. Era uma orientação para a alta administração. E uma pessoa fez uma pergunta, quando ele começou a falar o que tinha que ser feito, falou da limpeza e inspeção, o objetivo, né, dessa atividade, como eu falei, né, no último webinar, né, quando eu mostro lá as atividades de manutenção autônoma e o objetivo de cada atividade, né, por que você tem que inserir isso na sua rotina para que você comece a capacitar as pessoas, né? E aí, um diretor fez uma pergunta, professor, né? É interessante, tem o professor, tem o tradutor e intérprete, né? E ele, então, é uma triangulação de informações ali. E esse diretor perguntou, professor, o senhor está falando que eu tenho que parar de produzir para fazer limpeza e inspeção? E tem que ter reuniões, o operador tem que fazer as lições ponto a ponto, né? Tem que ter também trabalhos de melhoria e tal. Mas, na minha fábrica, a gente não pode parar. Né? Como que eu faço isso? Como que a gente faz o TPM sem precisar parar de produzir? Né? E foi interessante a resposta, né? Ficou um silêncio na sala. O professor perguntou, a gente estava num hotel aqui em São Paulo, né? Era um evento, e tinham outros eventos acontecendo em outras salas ali, né? E então, quando esse diretor fez essa pergunta, o professor Nakasato respondeu, escuta, você tem certeza que você está no evento que você veio assistir? Você não errou de sala? Será? Talvez não tenha sido outro evento, né? Não é TPM? TPM? Não, porque
Se você quer TPM, né, existe um método, existe um modelo, e você tem a sua rotina. Como que eu incorporo essa nova forma de trabalho na minha rotina? A gente falou bastante aqui de criatividade, né? E a gente tem que criar oportunidades para que isso seja incorporado. Agora, Antônio, uma coisa que você colocou na sua pergunta que eu achei muito legal, a palavra dimensionamento, né? Onde o dimensionamento do tempo do operador, né? Ficar o tempo todo na máquina, trabalhando, tal. E quando eu falei de um momento de crise, eu falei que tem que ter uma nova estratégia. Para essa estratégia, eu tenho que redimensionar os tempos. Eu tenho que redimensionar até as atividades que cada um vai fazer, e é o que a gente está fazendo com essa pandemia do coronavírus. Nós estamos revendo os nossos processos. No seu caso, como você falou, né, onde o operador tem uma dedicação, né, carregada em cima da atividade do equipamento, certamente eu tenho que envolver as áreas de programação e controle de produção, né, o PCP, que tem que estudar isso, né. A orientação da JPM é a seguinte, o operador ele tem que se envolver com o TPM no mínimo 3% do seu tempo, né, dentro da empresa, tempo operacional. Se trabalha 8 horas por dia, são 480 minutos. 3% de 480 minutos é, no mínimo, 15 minutos por dia, né, que ele tem que fazer limpeza, inspeção. E esses 3% parece que assim, um tempo muito grande, mas, na realidade, se você faz dessa forma, você vai ganhando mais tempo, você vai fazendo outras coisas, vai fazendo melhorias de forma a incorporar isso na sua atividade, e a sua máquina passa a produzir, né, no momento em que você trabalhava às 8 horas sem parar. Porque dentro dessas 8 horas tem muitas perdas que o operador não observa. A partir de que você comece a desenvolver essa atividade que muda a rotina do operador, que desenvolve o senso analítico, que faz com que ele conheça melhor a máquina, faz com que ele priorize as atividades do dia a dia e com que ele mude a sua rotina, né, ele vai ser muito mais produtivo, né? A sua empresa vai ter muito maior resultado, porque a gente tem falado isso durante a semana, TPM investe no desenvolvimento de pessoas. Se eu não tiver essa escolha, não é o TPM, qualquer metodologia não vai levar ao resultado. Então é importante que a gente possa, né, desenhar como seria essa rotina, de forma a ganhar pelo menos, né, a utilizar pelo menos 3% desse tempo para a atividade TPM. E, com o passar do tempo, você vai perceber que dá para usar 4%, 5%, tem empresas que utilizam 10% do tempo, né, operacional para a atividade TPM e produzem o dobro, o triplo do que quando produziam, né, quando começou a implantar o TPM. Então, essa é uma questão que tem que ser estudada, né? Assim como quando eu mostrei que quando tem uma crise eu tenho que avaliar, né, as atividades para atender esse novo objetivo estratégico. Ok? Espero que tenha respondido. Você tem alguma coisa colocada, Daniel? Sim, o Antônio falou sobre a questão de processos automatizados, né? Eu não sei de que processo automatizado ele está falando, mas puxando no exemplo que a gente tem, de uma máquina de papel, né, de uma fábrica de papel, que são várias operações unitárias em sequência, um processo automatizado, realmente para fazer isso de uma vez toda, em todo o processo, é muito difícil. A sugestão que eu daria para o Antônio seria escolher um piloto, escolher uma partezinha do equipamento dele, né, que tem um processo automatizado aí, eleger um grupo de trabalho e começar a desenvolver o TPM nesse piloto. E baseado nos resultados que for tendo, vai se expandindo para o restante do seu processo automatizado. Então, eu acredito que todas essas considerações que o Silvio falou são muito importantes, eu complementaria com o piloto. Ok. Legal. Lívia, mais alguma coisa? Opa, estou chegando. Vamos. Leandro Oliani, ele fez, eu tenho 2 perguntas aqui do Leandro que eu vou juntar em 2. Daniel, para você, sua planta matriz teve os 8 pilares implantados.
Suas outras plantas tiveram apenas os 4 pilares iniciais. O segredo, então, seria cada planta desdobrar a estratégia utilizando o TPM orientado pelo corporativo? E ainda dentro dessa mesma pergunta, eu vou me atrever a colocar, o sistema de gestão Penha tem o TPM como carro-chefe? Obrigado pela pergunta, Leandro. Falando sobre a questão dos 8 pilares, né, a estrutura da matriz aqui em São Paulo, ela tem os 8 pilares porque começou lá em 2006. Né? Então, foram muitos anos, muitas tentativas e muita expansão também. E o TPM que a gente usa é o TPM do Total Performance Management, né? Que não só a parte fabril, mas todos os processos serem envolvidos. E a questão de definição dos 4 pilares básicos para as outras unidades foi exatamente uma questão de desenvolvimento e maturidade. A partir do momento também que a gente tiver essa maturidade, esses ganhos para as demais unidades, com certeza os outros pilares serão implantados, mas numa necessidade da unidade em si, e não numa questão de orientação corporativa. A gente percebeu que tem unidade que teve necessidade de implantação do pilar X, teve unidade com implantação do pilar CI, e aí a gente está trabalhando isso de uma maneira focada nos 4 pilares básicos, e aí trabalhando especificamente a necessidade de cada unidade. A outra pergunta que você fez sobre o TPM como carro-chefe, o TPM realmente é o nosso como fazer. A gestão, a excelência operacional é ser através do TPM. Como atingir os resultados, como envolver as pessoas, como utilizar os 4 M's, né? A máquina, método, material, as pessoas e o tempo, é através do TPM. Então, isso a gente tinha de uma maneira focada em uma unidade, mas esse conceito a gente está distribuindo para as outras unidades de maneira corporativa. Então, no sistema de gestão, executar, realmente é um carro-chefe. Continuando, então. O Antônio complementou a pergunta dele aqui, né? E ele diz o seguinte, complementando a consulta que mencionei acima, o headcount de produção está com dimensionamento ajustado ao processo de fabricação, Daniel. Temos um ILO aproximado de 95%. Ainda considerando que a mão de obra da manutenção tem custo superior a 3 vezes o custo do operador, qual estratégia os senhores têm aplicado? Quer responder, Silvio? Não, pode responder você, Daniel. Eu acredito, na questão da mão de obra, de ter um custo alto, cada caso é um caso, né? Acredito que precisa ser avaliado bem essa questão da mão de obra, e eu acredito que por mais que a mão de obra tenha um custo alto, se ela for extremamente capacitada, eu estou falando baseado na minha experiência, baseado nisso tudo que a gente está conversando, né? No momento de crise que a gente está percebendo, por mais que a máquina seja automatizada, que tenha máquinas modernas, mesmo ela sendo cara, se ela for mais capacitada, incitada a pensar mais, ela pode melhorar ainda mais a performance, né? Nesse sentido, mais uma vez, pode ser utilizada a questão do piloto, do meu ponto de vista. Então, a gente vem, ao longo dos últimos, basicamente, 100 anos, trabalhando muito forte no sistema de Taylor, que é o sistema de administração científica, esses trabalhos muito repetitivos. Se a operação ela está acostumada a trabalhar muito batido, sem usar a criatividade, logo ela pode ter
uma perda de rendimento, uma desmotivação. O TPM eu vejo como uma oportunidade de usar uma condição muito importante do ser humano, que é a questão da criatividade, do envolvimento, do trabalho em equipe. E isso o TPM propicia, né? O TPM é uma ferramenta que, diferente de outras normas, outras questões, ele preza exatamente essa questão da excelência operacional, que passa pela excelência das pessoas. As pessoas se desenvolvendo, se capacitando, sendo melhores seres humanos. Imagina se eles forem, sendo melhores seres humanos, né, eles também serão melhores operadores. Então, o investimento nas pessoas, mesmo sendo um custo alto, as pessoas podem ter soluções inovadoras, criativas, envolventes para poder ter melhores resultados. Uhum. Nós temos máquinas muito modernas, muito avançadas, muito automatizadas, e a gente percebe muitas vezes quando as máquinas chegam, os operadores, eles têm algumas sacadas, algumas ideias, algumas melhorias que nem o fabricante teve, né? E essas melhorias são inseridas nas máquinas. Então, eu acredito que o envolvimento das pessoas, mesmo tendo esse custo alto, seja o caminho para poder atingir melhores resultados. Eu gostaria de só dar uma complementação, assim, um assunto que eu tratei bastante no último webinar, quando eu falei do processo de manutenção. Viu, Antônio, você fala assim que o seu custo de manutenção é superior, é quase 3 vezes o custo, né, do operador. Agora, precisa ver também como você usa esses dois tesouros, né? A gente fala sempre que a manutenção tem que caminhar junto com a operação para que o TPM seja um bom TPM. Eu falei até a história do operador tem que pescar com o mecânico, ele tem que ser amigo do mecânico e tem que ter essa integração. Então, é importante que muitos conhecimentos que são importantes e que são básicos do operador sejam migrados para o operador. Então, quando você tem assim, uma diferença muito grande nesse valor de custo, né, certamente também tem problemas de diferença de conhecimentos entre manutenção e operação. Agora, não sei se você tem TPM na sua empresa, né, mas o TPM trata essa questão de uma forma bem peculiar, né? Na apresentação eu mostrei para vocês que muitos conhecimentos importantes são migrados para o operador no sentido dele conhecer o equipamento, dele ter uma atuação mais técnica, né? Dele conhecer cada parte do equipamento, cada sistema, e quais problemas são encontrados naquele equipamento, e que ele também participe do processo de manutenção. Independente se ele é operador, né, ou é da manutenção, mas ele tem que participar do processo de manutenção. Então, tem muitas atividades que são compartilhadas. Nesse compartilhamento, certamente, né, você vai ganhar tempo, você vai ganhar um espaço de tempo, né, porque o seu equipamento vai ter menos problemas, né, de quebra, de defeitos do produto, né, de velocidade aumentada, de redução de pequenas paradas, de redução de tempos de setup, né, e essa agilidade é que cria essa oportunidade, tá? Então, esse custo que você fala aí, né, talvez não seja tão alto, em relação ao que você vai ganhar. TPM é uma metodologia que a gente, quando começou com o TPM, tinha essa questão de achar que eu ia transferir a atividade da manutenção para a operação, quando na realidade não é isso, é um compartilhamento de conhecimentos. E como as máquinas, elas reduzem o número de quebras, certamente, né, eu uso a máquina para produzir. Né? No momento que ela estava parada, ela vai produzir. E a manutenção vai se preocupar com outros problemas, não problemas básicos, né? De consertar a máquina. A manutenção corretiva vai aos poucos reduzindo e a manutenção dedica mais tempo para a manutenção preventiva. Ou seja, então esse custo, né, que na realidade ele é necessário, porque a manutenção é um setor importante em qualquer ramo industrial, né, ele é muito melhor utilizado.
E dessa forma, então, eu tenho que enxergar essa questão com essa ótica. Eu não estou gastando mais, eu estou investindo. E o conhecimento do operador é que vai me ajudar, né, nesse aumento do resultado. Tá? Eu espero que a gente tenha passado mais ou menos essa percepção para vocês, a nossa percepção de como que a gente trabalha com o TPM. Okay? Lívia? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Com relação à estrutura organizacional de uma empresa. Daniel, onde foram encontradas as suas maiores dificuldades? Qual ação deve ser tomada para eliminar ou minimizar impactos negativos diante das dificuldades? Quem fez a pergunta, Lívia? Desculpa, Pedro Soares, nosso amigo Tuiuiu. Eu acho que cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, mas o ponto que eu acredito que é principal é justamente você ter uma ideia, né? Ter um ponto em que você está no ponto A para ir no ponto B, para você engajar essas pessoas para sair de um ponto e chegar no outro, que é um ponto mais elevado, que isso vai demandar energia, vai demandar tempo, vai demandar treinamento, vai demandar todas essas capacidades que a gente falou. Esse é o ponto crucial, né? Você, vamos dizer, vender essa ideia para que seja comprada pelas pessoas, né? Máquina você compra, se tiver dinheiro, a melhor máquina que tem, matéria-prima você compra, o método você desenvolve, agora, as pessoas é o ponto crucial, né? E cada caso é um caso, tem que, de repente, uma solução que você fez em determinada unidade, em determinado grupo, deu certo, você vai replicar isso para outra unidade, não dá certo. Foi exatamente aí que a gente precisou do apoio da FACT, né, para nos apoiar e conseguir enxergar um pouquinho mais essa condição aí das unidades. A gente estava no início muito focado, muito fechado em levar um modelo que nós tínhamos para as demais unidades. Não estava dando certo, né? A gente percebeu que o que dava certo numa unidade não dava certo na outra unidade, eram pessoas diferentes, realidades diferentes, situações diferentes, processos diferentes. Então, nessa forma agora que a gente está trabalhando, a ideia é justamente passar, nós estamos aqui, precisamos chegar aqui. O como, vocês fiquem livres. Nós temos algumas ferramentas aqui, se vocês quiserem, vocês podem utilizar. Em alguns lugares deu certo, vocês podem testar outras também. Então, eu acho que essa aposta nas pessoas, eu acho que é o diferencial. Você apostar, confiar que vai acontecer e imagino que seja isso. No nosso caso, pela nossa experiência, temos tratado dessa maneira. Ok? Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui que me parece bastante interessante. Depois a gente já vai encerrando, tá? Vamos ver. Aliás, todas as perguntas são muito interessantes, só que, infelizmente, nós não vamos conseguir responder a todas. Mas, online, responderemos depois, claro. Vamos lá. Daniel, poderia nos falar uma dificuldade e uma vitória conquistada com o TPM? É do Leandro Oliani. Bem, eu acho que a grande dificuldade, acho que foi entender essa questão da diferença, né? Inicialmente, a gente estava realmente muito focado em querer fazer um padrão que nós tínhamos na matriz, ser replicado isso de ponta a ponta nas outras unidades. A gente viu que não deu resultado.
essa foi uma dificuldade. Agora, uma vitória que eu acho que a gente teve foi, acho que no momento que a gente conseguiu entender a particularidade das pessoas e deixar as pessoas livres. E nesse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente está percebendo mais isso ainda. Eu acho que a própria questão dos 5S, que é a etapa zero do TPM, é o princípio básico aí de qualquer programa de excelência operacional, tem mostrado isso. As fábricas estão muito limpas, estão muito organizadas, o pessoal que está no chão de fábrica está cuidando mais dessa questão da organização, da limpeza, até mesmo da própria higiene pessoal. Então, eu acho que isso são coisas que vieram para ficar. Aquilo que a gente ensinou na metodologia do 5S, passamos a técnica, agora está sendo executado. É uma satisfação muito grande a gente ver isso, né? Que essa mensagem foi captada e foi passada. Então, imagino eu que se a gente conseguiu consolidar essa questão do 5S nas pessoas, a partir do momento que essa pandemia passar, que a gente começar a trabalhar no novo normal, né, que é o que está se falando, mas ninguém ainda nem sabe como será esse novo normal e quando será, algumas atividades para a gente poder avançar mais ficarão mais fáceis, né? De todo esse sofrimento que a gente está tendo, de distanciamento social, utilização de máscara, de você não poder tocar nas pessoas, gente que é bastante sinestésico, gosta de tocar, conversar, estar junto, não poder fazer isso, reuniões. Eu acho que essa lição aprendida, né, eu acho que a gente vai valorizar muito mais isso quando a gente puder voltar à situação normal. Então, acredito que a dificuldade foi exatamente isso, de querer enxergar a coisa de um ângulo só, de um ponto de vista só. E eu acho que a grande vitória que a gente está tendo é essa questão dos 5S, da união, dessa ideia que pegou. Eu acho que isso tem sido o ponto importante desse nosso trabalho, desse momento. Ok? Mais uma aqui, que a Adriana deixou, que é bem o momento mesmo. Adriana Carla. Daniel, você consegue mensurar, já em meio a esse tempo de adoção dessas medidas estratégicas, os avanços das equipes, GAs, gestores, lideranças em geral, com base nos trabalhos desenvolvidos com o TPM e sua filosofia? Qual o termômetro que você poderia citar para constatar que as pessoas se adequam e estão respondendo a essa confiança depositada nas pessoas? Ela diz, me refiro a esse tempo de pandemia mesmo. Bem, nesse tempo de pandemia, uma coisa impressionante que aconteceu, toda empresa, isso é normal, a gente tem 2.000 funcionários, né, é muita gente, em todas as unidades é muita gente. E as pessoas com mais de 60 anos foram afastadas, não puderam trabalhar, então, e o pessoal foi para o home office, né, como eu tinha falado. Então, ficaram menos pessoas trabalhando nas unidades. Um fato interessante, importante que aconteceu é que antes a gente sempre tinha atestados, né, atestado de saúde, atestado médico, né, a pessoa faltava, colocava atestado e tudo mais. Eu diria que praticamente a quantidade de atestados de saúde praticamente zeraram, né. Então, muitas pessoas que eventualmente faltavam, colocavam atestados, não estão colocando mais, estão trabalhando. E as metas de produção estão sendo atingidas, né? Conforme eu falei, o 5S está sendo mantido, a fábrica está limpa, está organizada, os padrões estão sendo mantidos, os indicadores de produção e resultado, até para poder atender a demanda dos nossos clientes, estão sendo atendidas. Logo no comecinho da pandemia, do mês de março, muitos clientes começaram a fazer pedidos
aumentando grandemente os pedidos, né? Por exemplo, fábricas, a gente tem um cliente que produz álcool em gel. Esse cliente, ele comprava em torno de 20 mil caixas por semana. Ele passou a comprar 60 mil caixas dia sim, dia não, né? A demanda que deu isso, e também para atender esses clientes desses segmentos de alimentos, farmacêutico, produtos saneantes, né? Houve a necessidade de trabalhar em domingo, né? Foi a ação dos colaboradores para trabalhar em domingo, né? Praticamente ninguém faltou. Então, eu acho que esse cuidado que se está tendo com os colaboradores, né, essa preocupação que se está tendo com os colaboradores, a preservação da saúde, todas as orientações, máscara, distanciamento, tem dado o resultado desse entendimento, dessa contrapartida. Pô, eu estou recebendo aqui uma situação, estou empregada, a empresa está trabalhando, estou sendo cuidado, minha família está sendo cuidada, a empresa, ela deu uma caixa de produtos de limpeza para todos os funcionários da empresa. Foi disponibilizado com álcool de limpeza, detergente, sabonete, álcool em gel, todos os colaboradores, para que, até em sinal de reconhecimento, de gratidão da empresa para os colaboradores, para que levassem para as famílias essa caixa de produtos de limpeza, para poder retribuir esses trabalhos intensos que estavam acontecendo, e até a gente, recentemente, essa semana mesmo, aconteceu um negócio muito interessante. Existe um cliente, que é uma fábrica de chocolate, chamado Hershey's, né? Ele tem chocolates muito bons. E essa empresa, ela fez um reconhecimento da Penha como Hero, né? Ela tem uma série, criou uma série de Heroes, heróis em inglês, montou um chocolate com embalagem chamada Heroes e forneceu chocolate, uma barra de chocolate para todos os funcionários da empresa, reconhecendo o trabalho da empresa como essencial nesse momento de pandemia. Então, esse chocolate foi disponibilizado essa semana, foi distribuído para todos os colaboradores. E falando de chocolate, todo mundo fica louco, né? Chocolate, a maioria das pessoas gosta, né? Então, todo mundo foi lá pegar uma barra de chocolate, mas no sentido do reconhecimento, né? Você pegar um chocolate escrito Heroes, né? Heróis. Muito legal isso, né? Eu acho que esses termômetros têm sido muito, muito interessantes, apesar dos problemas que a gente está tendo. Temos funcionários com coronavírus, estão sendo afastados, felizmente sem nenhum assintomáticos, sem nenhum problema, todos estão afastados também com isolamento social, felizmente tudo correndo bem, mas a gente percebe que esses termômetros a gente está vendo, né? Com certeza seremos outra empresa depois da pandemia, mais unida do que já éramos antes. Ok? É sua, Silvio, pode fechar. Ok. Bom, finalizando, né, o nosso debate, conhecendo essa fase de perguntas, normalmente os dois respondem, mas ninguém melhor do que o Daniel para responder uma coisa que ele está vivendo na pele, né? Daniel, hoje, ele é responsável pelo TPM em 4 fábricas, com 4 realidades diferentes. Uma em São Paulo, né, no interior de São Paulo, em Itapira, uma em Feira de Santana, na Bahia, uma em Santo Amaro, na Bahia, e uma em Coronel Vivida, no Paraná. E realidades diferentes, culturas diferentes, problemas diferentes, processos diferentes, tem processo de manufatura, tem processo contínuo, ou seja, ele está vivendo isso aí na pele. Então, ninguém melhor do que ele, né, para realmente trazer para a gente, né, a experiência que ele tem, o que ele está vivendo, e como é um problema muito recente, ele está trazendo a realidade, né, imediata, coisas que muitas vezes o método nunca tratou, mas ele está vivendo isso. Então, eu queria agradecer muito, né, ao Daniel pelas palavras, né, pela sua
dedicação, né, no trabalho que ele tem feito, né, na Penha, e gostaria também que você fizesse a sua despedida, né, das pessoas. Obrigado, Daniel, pelas suas palavras, né? Por favor, fique à vontade, Daniel. Ok, eu que agradeço a oportunidade, né, desse evento, de mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo. Na verdade, eu só estou sendo o porta-voz das equipes, né? Eu quero agradecer às equipes, às secretarias de Coronel Vivida, pelo trabalho, a Débora, o Lucas, a Denise, agradecer também o pessoal de Itapira, a Viviane, o Cláudio, o Antônio, agradecer também o pessoal da Bahia, de Santo Amaro, o Ricardo, o Moilóis, que tem participado assiduamente aí do webinar, a Michele, também o Rogério, e de Feira de Santana, a Eulina e a Joyce. A gente, na verdade, é somente um porta-voz, somente uma pecinha aí dessa engrenagem, desse quebra-cabeça, que uma frase que a gente tem usado bastante aí no Grupo Penha, juntos, todos somos mais fortes. Eu acho que, nesse momento, muitas vezes, se alguém cai, a gente precisa estar do lado, ter alguém do lado para conseguir abraçar, levantar e continuar a caminhada. Eu acho que é nesse sentido que o TPM vem nos dar a técnica, nos dar a diretriz, o que fazer, o como fazer, mas a criatividade humana, o envolvimento humano é fundamental para que a gente consiga vencer essas barreiras. Então, mais uma vez eu agradeço o Silvio, Canário, Lívia, a todos da FACT pela oportunidade. Agradeço também a empresa pela oportunidade de poder estar desenvolvendo o trabalho, a Penha, e também a toda a equipe, mais uma vez, que está ali na linha de frente também, diretamente no Geiba, com o pessoal, para fazer essas atividades. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Deixa eu dar só mais algumas palavrinhas, né, referente ao nosso evento, né, só mais algumas coisas, a gente já vai encerrar. Bom, muito obrigado a todos, né, pela participação nesse nosso evento. Eu acho que estamos trazendo temas importantes para o momento que a gente está vivendo. Em todas as nossas atividades aqui, a gente tem focado muito, né, esse momento. E agora, como falando de gestão da rotina, então a gente procurou fazer esse alinhamento, né. A gente vai ter mais algumas atividades hoje, né. Nós teremos às 16 horas um Fact Talks muito legal, né, com cases e causos, né, que foi bolado, né, pela gente aqui, interessantes, com histórias marcantes, né, na trajetória da excelência, e alguns profissionais importantes vão estar com a gente aqui hoje às 16 horas, né. Teremos aí a presença do Norio Yamakami, né, o Paulo Canário, né, que é sugêneres, né? E o Rogério Pacheco. Eles vão estar conversando, trocando ideias, né? Falando a respeito das coisas que aconteceram com eles nesse tempo de jornada, né, da excelência com o TPM. Tá? Então, às 16 horas. E às 19 horas, né, teremos um happy hour com o tema Eles por Elas, né? Contando experiências de grandes amigas nossas na jornada pela excelência, né, com o TPM, né, claro, e o fato do empoderamento feminino, né, com essa ferramenta, né, como que foi o TPM na vida delas. Elas vão estar contando histórias aqui super interessantes, né, com participação das nossas amigas, a Érica Carvalho, nossa amiga, né, de há muito tempo, a Juliana Santos, né, para quem conhece, a nossa querida amiga Gil, vai estar também, né, falando da história dela aqui. E a Lilian Barbosa, né, nossa amiga querida de Pernambuco, né, da Raimundo da Fonte, também vai estar aqui com a gente. Uma conversa bem descontraída,
conduzida de forma bem peculiar pelo baiano mais querido do TPM, né, o nosso Canarinho, né, vai estar conduzindo essa conversa aí à tarde com vocês, tá? À noite, aliás, às 19 horas, né, 19 horas. E amanhã mais 2 eventos para a gente fechar essa semana de excelência que a gente tem comentado, muito legal está sendo essa semana aqui, muitos assuntos sendo abordados, né? E amanhã a gente vai receber um banho de aprendizados, né? Olha só, vai estar com a gente aqui o Gileno, né? Gileno Correia, no debate, né? Também eu vou estar com ele conduzindo o debate de amanhã, e à tarde, no Fact Talks, né? O Mineirinho, que é uma pessoa de muita experiência, CEO, né, da Farmax, vai estar com a gente amanhã. E mais tarde falaremos a respeito desses eventos. O Canário vai estar com vocês à tarde, né, no Fact Talks, né, e no Happy Hour. Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, né, acompanhem-nos pelas redes sociais, né, temos aí os telefones da FACT, e estou encerrando aqui esse nosso debate. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Fique com a gente, tá? Um abração a todos.